Bem-vindos, todos vocês, sejam muito bem-vindos. Mais um encontro, né? Mais um encontro nosso, que já se tornou hábito aí nas segundas-feiras, às 20 horas. A gente tem a oportunidade aí de nos encontrarmos de forma virtual, à distância. Esperamos ter condições de manter esse trabalho por um longo período, sempre contando com o apoio, a colaboração de todos, dos palestrantes, daqueles que nos ajudam aí na organização para que essas palestras possam ser transmitidas toda semana. Nós teremos nesta noite conosco o nosso companheiro Willan Antônio, que vem trazer o tema para nós, pagar o mal com o bem, tema do Evangelho segundo o Espiritismo. O Willan é um companheiro antigo da nossa casa. Nossa casa, ela já está aí com 50 e poucos anos, acho que já vai fazer agora aniversário novamente. E ele já há bastante anos, que está conosco, sempre que nós o convidamos para alguma tarefa, para algum trabalho, ele sempre se coloca à disposição. Muito obrigado, Willan. Muito obrigado a você, que você seja abençoado, que Deus ilumine, essa caminhada sua aí na doutrina, a você, a toda a sua família, para que sempre estejam enganjados no movimento espírita. A gente sabe que esse engajamento em alguns momentos se torna difíceis, mas precisamos lutar, precisamos estar aí aguerridos, de mãos unidas, para que a gente não deixe esse movimento esmorecer. Esse é o nosso papel, o papel do espírita, de sua divulgação, o entusiasmo na transmissão aí do conhecimento que a bibliografia espírita nos traz, que nos conforta, que nos alivia num mundo ainda tão turbulento, tão difícil, tão cheio ainda de provas, tão cheio ainda de expiações, e que a doutrina nos ajuda a alcançar o equilíbrio necessário para que nós possamos cumprir aqui a nossa tarefa. Nós voltamos a repetir, retomamos o trabalho agora semana passada, no dia 4, na quarta-feira, atendimento ao público. Continuaremos atendendo o público todas as quartas-feiras a partir de agora, se Deus quiser, não vamos precisar fechar mais. Ainda estamos com alguns cuidados, permitindo aí a lotação máxima de 80%. Já estamos tendo a evangelização, o passe coletivo, os tratamentos espirituais. Então, aqueles que se sentirem aí, sentir o desejo de nos visitar, fiquem à vontade. Só a gente deixa claro que a hora que atingir os 80%, a gente não pode mais deixar adentrar a casa, para que a gente cumpra aí as nossas decisões embasadas nas diretrizes aí de biossegurança. Vamos então nos preparar para dar início à reunião da noite, fechando os nossos olhos, cada um aonde estiver, se estiver no seu lar, se estiver no trabalho, não importa o local. O que importa é o que vamos fazer agora nesse momento com os nossos pensamentos. Que possamos direcionar os nossos pensamentos ao alto, buscando aí esse contato mais próximo com Deus, o nosso Pai, a fonte criadora da vida, com Jesus Cristo, aquele que é o nosso guia e modelo, para que possamos criar em torno de cada um de nós um ambiente propício para a aproximação dos benfeitores espirituais. Para que nesses instantes que aqui passaremos juntos, mesmo de forma virtual, nós estejamos aí envolvidos e amparados por essas forças do bem. Para que nas nossas reflexões, nas nossas preces, nós possamos contribuir para aqueles que ainda sofrem na nossa terra. Espíritos que estão na carne, espíritos que estão fora da carne, mas que desejam muito que uma prece,
carregada de calor humano, de sentimento bom, possam chegar até eles, para que eles possam se fortalecer nos momentos difíceis que porventura estejam passando. Senhor Jesus, nós, nesse momento, rogamos a Ti, Senhor, que esteja conosco através desses benfeitores amigos, não só hoje, não só agora, mas por toda a eternidade, por todos os dias de nossas vidas. Esteja ao nosso lado, Senhor, nos protegendo e nos fortalecendo. E assim seja. Mensagem da semana, do livro Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Auxílios sempre possíveis. Sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Você pode ainda, e sempre, avivar o clarão da alegria onde a aprovação esteja furtando a tranquilidade. Atear o calor do bom ânimo, onde a coragem desfaleça. Entretecer um ambiente preciso à resignação, onde o sofrimento domina. Elevar a vibração do trabalho, onde o desânimo apareça. Extrair o ouro da bênção entre pedras de condenação e censura. Colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação. Acender a luz do entendimento e da concórdia, onde surja a treva da ignorância. Descobrir fontes de generosidade sob as rochas da sovinice. Preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade. Tudo isso você pode fazer, simplesmente pronunciando as boas palavras da esperança e do amor. André Luiz. Boa noite, meus queridos irmãos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês novamente. Eu já sou um grande conhecido, um antigo conhecido dessa casa, né? E já fui um trabalhador assíduo aí, então sinto muito feliz quando aqui retorno, seja fisicamente ou de forma online. O tema nosso de discussão hoje é pagar o mal com o bem. E está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, e também essa mensagem podemos encontrá-la no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas. É interessante esse assunto porque foi lançado por Jesus essa mensagem há mais de 2000 anos, né? E parece-me que ela é atualíssima, porque até hoje nós ainda temos dificuldade em pagar o mal com o bem, em compreender isso. Ou seja, para pagar o mal com o bem é necessário perdoar, é necessário ter indulgência, né, e benevolência para com os nossos irmãos de caminhada. E ela está diretamente ligada ao relacionamento humano, porque se alguém faz o mal para outrem, é dentro de um relacionamento, são pessoas do seu relacionamento, né? E Jesus ensinou a amar ao próximo como a si mesmo, então está inserido também na lei de amor. Essa questão é interessante a gente analisar, porque o caso assim, que chama muita atenção da gente, que está numa obra famosa de Paulo Estevão, que é o perdão que Estevão concedeu ao Saulo, né, que depois veio se transformar em Paulo. E eu gostaria de fazer aqui, para a gente iniciar, uma pequena leitura, para a gente ver esse sublime ensinamento de como pagar o mal com o bem.
Então, nos momentos finais, depois que o Estevão já tinha sido apedrejado a mando de Saulo, que era o doutor da lei, como ele era um cristão e ele não quis renegar a Cristo, ele foi apedrejado. Porque eles entendiam que eles estavam contrariando a lei de Moisés, e Saulo era um grande defensor da lei de Moisés. Então, naqueles momentos finais, tem uma narrativa aqui muito interessante, relacionada a Estevão. Nesse instante, ignorando-se alvo de tão singular atenção, o pregador do caminho saiu de sua impressionante imobilidade. O pregador do caminho era, no caso, Estevão. Vendo que Jesus contemplava melancolicamente a figura do doutor de Tarso, que no caso era o Saulo, como a lamentar seus condenáveis desvios, o discípulo de Simão experimentou pelo verdugo sincera amizade no coração. Isso aqui é Estevão que experimentou essa sincera amizade no coração ao verdugo, que era Saulo. Estevão, conhecia a Cristo e Saulo não. Assomado de fraternidade real e querendo defender o perseguidor, exclamou de modo impressionante: Senhor, não lhe imputes este pecado. Veja bem o amor, né, incondicional de Estevão naquele momento. Então ele estava naquele momento próximo à morte, ele estava vendo Jesus ali, né? Então tem logo a seguir tem uma passagem mais impressionante ainda, que demonstra o amor incondicional dele. É o diálogo dele com Abigail, sua irmã, que na época era noiva de Saulo. Então no diálogo, quando ela descobre que era ele, né, porque o verdadeiro nome dele não era Estevão, era Gesiel. Então ela pede para estar com ele. Então naqueles momentos finais, ela chega perto dele e ele fala, começa a conversar com ele e fala assim para Abigail: com quem te deixarei? Exclama Abigail: este é meu noivo, esclareceu a jovem, apontando o moço de Tarso, ou seja, apontando Saulo, que parecia petrificado. Que é aí que ele tomou conhecimento de que Estevão era irmão de Abigail. O moribundo contemplou-o sem ódio e acrescentou. O moribundo o Estevão contemplou o Saulo e acrescentou: Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso, defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Sê para ele a companheira amorosa e fiel. Olha só a colocação, né? Parecendo que ele estava adivinhando o que iria acontecer futuramente, né? Quando Saulo encontrasse Jesus. Então, voltando aqui ao Evangelho, Jesus coloca o seguinte: aprendeste que foi dito. O que foi dito? No passado, né? A lei mosaica. Aprendeste que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Então, a lei mosaica, que era baseada também na lei italiana, que defendia olho por olho, dente por dente, falava que amareis o vosso próximo e odiareis os inimigos. Então determinava que odiasse os inimigos. Mas Jesus fala diferente. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de seres filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz que se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Veja bem, todas as pessoas amam, né, aqueles que os amam.
fazem o bem aqueles que fazem o bem. Então, nós temos que proceder de uma forma diferente. Não só não fazer o bem, não só para as pessoas que fazem o bem para nós, não ajudar não somente aqueles que vão poder nos ajudar, mas de um modo geral, quer dizer, amar o semelhante, aquele amor incondicional. Então é isso que Jesus vem nos ensinar. Não pagar o mal, o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Mais adiante, diz o seguinte, e essa passagem está em Mateus, no capítulo 5, versículo 43 a 47. Logo a seguir, consta o seguinte, nesse item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Os escribas e fariseus eram pessoas comuns, como nós mesmos, né? E que tinham conhecimento das leis da época. Então, eles, no seu entendimento, eles praticavam as leis da época, a seu modo, né? Então, nós, como cristãos e como espíritas, nós devemos ter uma conduta melhor, se nós quisermos crescer, se nós quisermos evoluir espiritualmente. Então, nós temos que amar não só aqueles que nos amam. Aqui mais adiante, Marx fala aqui o seguinte, se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá? Uma vez que as pessoas de má vida também amam os que os amam? Se o bem somente o fizeste aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Né? E se emprestardes àqueles que vos possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazer o bem aos que vos auxiliar, fazer o bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Então, aqui está em Lucas, capítulo 6, versículo 32 a 36. Nos conclama sermos misericordiosos, né? Porque Deus é um Pai justo, infinitamente bom e misericordioso. Então, Jesus, que é o nosso guia e modelo, nos conclama a sermos também misericordiosos se nós quisermos alcançar uma evolução, se nós quisermos progredir em busca da nossa felicidade. Interessante a gente analisar também a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta qual que é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus. Faz essa pergunta então aos Espíritos e o que eles respondem? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Olha só, nós devemos ser benevolentes com todas as pessoas, não importa seja amigo, família, ou desconhecido, ou inimigo, temos que ser benevolentes com todos. Indulgente com as imperfeições alheias. Nós sabemos que nós precisamos de benevolência dos outros e indulgência também, porque nós somos imperfeitos, nós erramos e muito. Então nós temos que agir na mesma medida, fazer aos outros o que nós gostaríamos que nos fizesse, como disse Jesus. Olha, se nós erramos, se nós somos imperfeitos, nós temos que ter misericórdia também para com os outros, que também podem errar para conosco. E o perdão das ofensas é perdoar todos aqueles que nos ofenderem. Quando nós falamos aí na questão aí do livro Paulo Estevão, né, que Estevão perdoou a Saulo, que foi seu algoz, né? É um exemplo claro de perdão, né? Perdão incondicional, um dos maiores exemplos que a gente conhece. Mas conhecemos também Chico, quantas vezes ele perdoou os seus algozes, foi também um exemplo, né, de pessoa misericordiosa. Então,
Aí vem uma outra questão, né, que Jesus propõe, que é amar os nossos inimigos. Não só amar, né, aqueles que estão próximos de nós, que são nossos amigos, nossos familiares, mas amar aqueles que são os nossos inimigos. E aí ele consta no Evangelho o seguinte texto: se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Por que é a mais sublime aplicação desse princípio? Porque porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o orgulho, contra o egoísmo e orgulho. Amar ao próximo é caridade, né? Então, veja bem, amar o inimigo, então, é a mais sublime aplicação da caridade. Porque só a pessoa que consegue, né, já domar o seu orgulho, o seu egoísmo, para conseguir amar o seu inimigo. Porque é uma pessoa que pode nos desejar o mal, pode nos fazer o mal, tendo oportunidade. Então, e o que impede, às vezes, a gente de amar aqueles que nos ofendem, que nos causam mal? Exatamente o orgulho, né? O orgulho, a gente pensa, mas o que vão pensar de mim, né, se eu perdoar? E a gente é ensinado desde pequenos a revidar, né? Hoje talvez nem tanto, mas no passado, aí, na época mesmo que era criança, a gente ouvia pai falar assim, ó, se você apanhar lá, se eu chegar aqui vai apanhar também, novamente. Então, quer dizer, não podia apanhar na rua ou no campo de futebol, então tinha que revidar. Então ensinava a revidar, ou seja, a não levar desaforo para casa. Eu vi uma história de um amigo contando uma vez do Jerônimo, não lembro o sobrenome dele, é um companheiro espírita que ele era tetraplégico, então ele ficava numa cama e ele saía para a cidade dando palestra, né, um grande pregador espírita. E disse que uma vez, numa cidade do interior, ele falou assim, olha, pessoal, eu não levo desaforo para casa. E o pessoal ficou assim, mas como, né? Vamos nem levantar, não levando, como é que não leva desaforo para casa? Ele falou, não, é porque eu deixo lá mesmo. Porque ele não se sentia ofendido. Então, da mesma forma é Jesus, né? Jesus não se sentia ofendido, tanto é que no momento ali da crucificação, quando ele já estava prestes a desencarnar, ele, né, leva o seu pensamento em oração e diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então ele tinha essa compreensão, porque cada um de nós estamos num patamar evolutivo, uns mais elevados, outros menos. Então as dificuldades que a gente passa hoje, a gente tem que compreender também a lei de causa e efeito. A dificuldade que a gente passa hoje é fruto da nossa sementeira no passado. Então são os nossos credores cobrando. Nós somos devedores. E hoje a gente tem que lembrar o seguinte, o que nós fizermos hoje, o que nós passamos hoje pode ser pagamento de débito do passado e, dependendo da nossa atitude, nós estamos também semeando para o futuro. Então, nós temos que semear bons frutos, se nós quisermos colher bons frutos. Então, é importante analisar sobre esse aspecto, e muitas vezes aquele que nos faz mal hoje é um credor do passado, a quem nós muito devemos. Então, é motivo de agradecer a Deus a oportunidade de pagar a dívida e, de alguma forma, tentar reconciliar, né, com esse adversário. Fazendo de um inimigo ou de uma pessoa que não nos quer bem, de um amigo. É importante analisar sobre esse prisma, porque nós precisamos nos melhorar, nós estamos aqui não por acaso. Tem um objetivo aqui nessa encarnação e aproveitar da melhor forma possível essa encarnação para o nosso crescimento. Eu ouvi uma mensagem até de uma outra exposição,
sobre esse tema, pagar o mal com bem, onde o expositor coloca um caso acontecido, diz que uma pessoa tinha a sua casa invadida várias vezes, que ladrão entrava lá e roubava alguma coisa. Ele falou assim, ele cansado, né, de passar por isso, ele falou, eu vou aprontar uma com esse ladrãozinho. Ele comprou um litro, né, de achocolatado, que é esse que vem nessa embalagem, igual o leite longa-vida, e introduziu ali veneno para rato, líquido, com a seringa, numa dobra ali, e depois colocou lá e falou para a esposa dele, ó, não deixar aqui na geladeira, nós vamos sair, mas não é para mexer não, fiz um preparado aí com o ladrão. E disse que o ladrão entrou na casa dele e subtraiu aquele achocolatado, provavelmente era algum viciado em droga, e pegou e depois vendeu esse achocolatado para uma outra pessoa que comprou e chegou em casa e falou para a mulher, ó, trouxe isso aqui para as crianças, aí depois você dá para as crianças. Ele tinha 3 filhos. A esposa colocou um pouquinho, experimentou e deu pro filhinho de 2 anos de idade. Ele tomou e faleceu. Depois foram verificar que era em decorrência daquele leite envenenado. Poderia, às vezes, ter acarretado a morte de mais alguns deles. E a gente vê nisso aí a figura, né, da pessoa pagar o mal com o bem, tentar fazer justiça com as próprias mãos. É a lei de Talião aí, né? Pagar o mal com o bem, ou seja, pagar na mesma moeda. Então essa vingança causou com certeza grande sofrimento naquele pai de família que perdeu os filhos, mas também o outro deve ter padecido também com remorso, porque acarretou a morte de uma pessoa e poderia ter acarretado de muitas outras. Na verdade, se tornou um homicida. Então, ele não conseguiu perdoar, né, aquele malfeitor. O que seria o modo certo de fazer? Orar por ele, ou se sabia, né, porque provavelmente já sabia até quem era, porque se já tinha entrado na sua casa várias vezes, poderia auxiliá-lo, uma internação, para fazer um tratamento numa igreja ou numa casa de recuperação. Então, poderia agir dessa forma, aí sim estaria seguindo esse preceito de Jesus de amar os seus inimigos. Então, a gente vê que nós temos muita oportunidade de nos melhorarmos. Só que muitas vezes a gente sente vontade, quando a gente vê um relato na televisão de algum criminoso que cometeu vários crimes, muitos ficam torcendo, né, para que aconteça alguma coisa com aquele criminoso, que a polícia mate ou que alguém mate ele. Será que nós estamos agindo como cristãos, pensando assim? Não estamos agindo da forma que Jesus nos recomenda, né, de amar aos inimigos. Qual que seria o melhor proceder nesse caso? Orarmos para a melhoria daquele irmão, para o despertamento dele. Agora, nesse tempo, agora com essa guerra aí da Rússia, é tão comum a gente ver pessoas torcendo para que o presidente da Rússia, né, o Putin, para que ele morra, que aconteça alguma coisa com ele. Será que estaria correta essa forma da gente pensar? O melhor não seria orarmos por ele, para que Deus auxilie, que a espiritualidade auxilie ele no despertamento, que ele possa ver o quanto sofrimento que ele está causando, e está causando sofrimento hoje para os seus irmãos, né? E no futuro, pela lei de causa e efeito, vai ter que resgatar por esses débitos que ele está contraindo. E são muitos débitos. Então, quer dizer, se fosse Jesus, como que Jesus agiria? Ele lastimaria, como nós lemos ali a passagem do livro Paulo Estevão, que Jesus ficou entristecido pela conduta de Saulo, né? Mas
veja bem que Deus é tão misericordioso que nem Ele nos condena, Ele nos dá várias oportunidades, várias encarnações para que a gente possa melhorar. Porque Ele sabe que nós, se nós erramos ainda, é por falta de conhecimento, porque Ele nos criou simples e ignorantes para que a gente conseguisse alcançar a perfeição. No Evangelho tem também aquela passagem que fala da dor, né? Que os Espíritos colocam assim: bendita é a dor que vos marcou na terra para a glória nos céus. O que quis dizer isso? Bendita é a dor que nos marcou aqui na terra para a glória nos céus. Porque a dor vem como esse remédio para nos despertar, né? Para que a gente resgate os débitos que nós contraímos no passado e para que a gente possa passar por um patamar melhor de evolução. Então, a dor ela é pedagógica, ela vem nos ajudar. E essa dor pode vir através de um irmão que nos faz o mal, que nos caluniam e que de alguma forma nos causa sofrimento. Tanto a dor física como essa dor moral, ela vem nos auxiliar no nosso progresso. Então é importante que a gente analise essas questões, porque a gente precisa evoluir. E amar os inimigos não é assim, ter para ele aquela mesma afeição que a gente tem com uma pessoa que nos quer bem, que nos ama, né? Porque é muito diferente. Nós não vamos ter aquela afeição, aquele afeto com uma pessoa que a gente sabe que nos deseja o mal, que se tiver uma oportunidade vai nos ferir, vai nos prejudicar. Então não tem como, porque quando a gente aproxima de uma pessoa que nos deseja o mal, a gente, até pela lei de assimilação dos fluidos, a gente sente aqueles fluidos que impressionam malevolamente, né? Quer dizer, a gente sente até às vezes mal-estar. Agora, quando a gente aproxima de uma pessoa que nos quer bem, a gente sente bem, né? Sente um bem-estar. Então a gente vê que é muito diferente. Então, o que é que Jesus quis dizer que amar os inimigos? Não é quer dizer que ter uma afeição, porque não está na nossa natureza ter uma afeição por quem a gente sabe que nos deseja o mal. E o contato de um inimigo faz bater o coração da gente de uma forma diferente, né? A gente não é igual um contato com um amigo, porque a gente sente vontade de abraçar um amigo, né? De sorrir, e já com o inimigo é diferente. Mas amar os inimigos, que Jesus quis dizer que é não guardar ódio, não guardar rancor e nem desejo de vinganças. É perdoar, né? Seja por pensamento, né? Seja através de uma oração, sem desejo de vingança, ou sem exigir condições, o mal que ele tenha nos feito. E também não opor nenhum obstáculo à reconciliação, quer dizer, surgindo oportunidade de reconciliar com ele, a gente procurar. Se ele não quer reconciliar conosco, o problema já não é nosso, mas nós devemos fazer a nossa parte, tentar reconciliar. E desejar o bem para ele, não desejar o mal. Isso é amar. E sempre estar fazendo oração, sentir feliz quando algo de bom acontece com ele e não desejar que aconteça algo de ruim. Quer dizer, saber perdoar, né? Perdoar ele sem exigir nada em troca. Então, a pessoa que age desta forma, ela está cumprindo esse preceito de Jesus de amar os inimigos. Então, aí a gente tem que observar o seguinte: como nós conhecemos a reencarnação, a gente sabe que está interligado o nosso passado com o futuro. Então, se a gente tem inimigos hoje, pode ser que ou nessa vida ou em outra nós fizemos algo para que a lei de causa e efeito aproximasse essa pessoa da gente. Então, e nós devemos fazer todo o bem possível hoje para que no futuro, em outra vida, a gente tenha uma condição muito melhor. Porque se a gente fazer o mal para a pessoa revidar,
nós vamos estar na mesma condição que ela. Nós não nos evoluímos. Então é importante que a gente lembre desse aspecto para que a gente esteja numa condição melhor em uma outra vida. Que a gente perdoe hoje para que a gente esteja em condição melhor, né? Então, tem uma historinha também que eu achei interessante, de um capataz, que a gente sabe que capataz, né, aquela pessoa que trabalha em fazendas, e antigamente na época dos escravos, então tinha aqueles capatazes que inclusive era quem fazia os açoites nos escravos. Então, esses capatazes geralmente acompanhavam o senhor, né, na compra dos escravos. E numa dessas viagens para comprar escravo, o capataz acompanhou o seu senhor, e aí ele ajudava a escolher um senhor, um escravo velho, já bem debilitado, mas o patrão, né, que era o seu senhor, concordou com ele, não falou nada, mas ficou intrigado por que escolheu aquele senhor. E aí foi, na fazenda ele tinha dificuldade de trabalhar, às vezes doente, e o capataz estava sempre auxiliando ele, e até os outros já começavam a achar estranho, né? Que aquele capataz que antes era severo, era duro com os outros, ele já estava sendo melhor. Aí um dia o patrão chamou o capataz e falou: mas não estou entendendo não, você está ajudando esse escravo aí, ele quase não produz, né? E você está ajudando ele. Aí ele falou assim: ah, senhor, me deixa cuidar dele, pois eu já fui escravo dele, e hoje o evangelho me ensina a amar os meus inimigos. Veja bem, ele já estava tendo conhecimento do evangelho e queria fazer melhor. Então nós devemos também, meus irmãos, agir assim, né? Mudar a conduta. E a oração de São Francisco de Assis nos chama a atenção para isso, né? Para a gente agir de misericórdia para com o próximo, né? Então a gente levar amor, levar perdão, procurar buscar a união, inclusive com aqueles que nos prejudicam, para a gente levar a fé, a esperança e a luz onde quer que a gente possa ir, né? Então, essa oração é tão sublime que inclusive, nos conclama a sempre consolar, né? Que consolar, é melhor consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, e amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado. Então é importante a gente lembrar sempre dessa oração sublime, que reflete muito bem esse ensinamento de Jesus, para a gente procurar sempre perdoar e amar o semelhante, e buscar essa união com os nossos irmãos. Então era isso que nós tínhamos para hoje, e rogamos a Deus que abençoe cada coração e que nos ajude a sempre levar amor ao invés de ódio, que a gente possa aprender a perdoar todos os nossos irmãos. Muita paz a todos, e que Jesus ilumine a cada um de nós. Muito obrigado. Então vamos iniciar a última parte das nossas atividades dessa noite, com o passo à distância, a energização e a fluidificação da água. Para isso, como sempre, nós avisamos, vocês podem pegar um copo de água, uma jarra, uma garrafinha, colocar ao lado, que durante o passe, a espiritualidade fluidificará a água. E costumamos pedir também que nesse momento todos possam se esquecer das dificuldades, das correrias, para condensar todos os pensamentos positivos e receber toda a energia da espiritualidade. Então vamos fechando os nossos olhos,
Vamos respirando profundamente, acalmando os nossos corações, os nossos pensamentos. E vamos mentalizando a figura amada do nosso querido Mestre Jesus. Lembrando do seu olhar amoroso e do exemplo que ele deixou para cada um de nós. E vamos agradecer por mais uma vez ele nos conceder essa oportunidade de nos reunirmos em seu nome. E vamos rogar pelo nosso planeta Terra, um planeta que é uma escola, é um hospital e é uma prisão, onde estamos aqui, todos, com o objetivo de melhorar e de evoluir. Um hospital, porque temos a possibilidade de nos curarmos de todas as nossas mazelas. E uma escola, porque aqui viemos para aprender a amar incondicionalmente e a perdoar. Então vamos pedindo por esse planeta, pelas regiões de conflito, por todos aqueles países onde não reina a paz. E vamos pedir a Jesus que ilumine especialmente esses locais, mas também todo o restante do planeta. E que o Mestre querido olhe com muita misericórdia para toda a humanidade, para todos nós, para todas as suas criaturas. Vamos rogar pela nossa casa de oração, Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, pedindo a Jesus que ilumine e proteja a nossa casa, todos os nossos trabalhadores dos dois lados da vida e todos aqueles nossos irmãos que nos acompanham, e agora especialmente aqueles que nos acompanham virtualmente. Vamos pedir pelos nossos familiares, nossos entes queridos, rogando a proteção de Jesus para cada um deles e pedindo a esse Mestre amado que visite o nosso lar nesse momento, trazendo a paz, a cooperação, o perdão, o amor e a fraternidade. Mestre querido, nós te rogamos por todos os nossos irmãos que estão desencarnando, retornando à pátria espiritual por terem terminado as suas missões, o seu tempo aqui previsto. Rogando a Ti que sejam bem recepcionados pela espiritualidade, pelos seus familiares queridos. E pedindo pelas famílias enlutadas que aqui ficam, normalmente sofrendo grande dor pela separação. Te pedimos por todos os nossos amigos, todas aquelas pessoas que nós sabemos que estão necessitando nesse momento de paz, de vibrações, de força. Um grande número de irmãos nossos que estão sofrendo graves enfermidades, lutando pela vida, rogando a Jesus que passe por cada leito de hospital, por cada leito onde há alguém em sofrimento, nas UTIs, levando a sua fé e a sua esperança. Mestre amado, vamos te pedir pelos animais, pelos nossos pets amados, por todas essas criaturinhas, especialmente agora que muitos estão em sofrimento pelo abandono. Te rogamos, Mestre amado, te pedindo pelas nossas enfermidades,
não só as enfermidades físicas, mas também as enfermidades espirituais, que todos nós temos, carregamos, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos liberte do egoísmo, do orgulho, essas mazelas que tanto atrapalham a nossa evolução moral e espiritual. Rogar a Ti que nos conceda a fortaleza diante das dificuldades, dos momentos difíceis, nos trazendo a paz e a tranquilidade que tanto necessitamos. Pedimos a Ti, Senhor, que por meio da espiritualidade haja a fluidificação da água, a colocação de tudo aquilo que nós necessitamos nesse momento. E te pedimos, Senhor, que permaneça conosco, Mestre amado, em todos os momentos de nossa vida, mas especialmente naqueles momentos em que nos sentimos fracos, que acreditamos que não vamos aguentar as dificuldades, rogando a Ti que estenda a Tua mão a nos levantar, nos trazendo a fortaleza que necessitamos e que nós possamos sentir a Tua presença em nossa vida. Sê conosco, Mestre amado, hoje e por toda a eternidade, que assim seja. Sempre ao final da nossa oração, nós pedimos a todos que tenham fé, fortaleza, e que recorram à oração, a conversar com Jesus em todos os momentos difíceis, para que possam receber a intuição necessária para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Estejam com Jesus em seus corações, hoje e sempre, que assim seja.